A definição de citogenética é que ela é a ciência que estuda os cromossomos. Ela se estruturou pela fusão dos conhecimentos da citologia com os princípios da genética, tendo a célula como objeto de investigação e o mecanismo da herança e da continuidade genética como método. Na genética, a citogenética é o ramo da genética que estuda a estrutura do DNA dentro do núcleo da célula, seja ele isolado ou em conjunto, condensado ou estendido, no que se refere à sua forma, organização, função e replicação, bem como variação e evolução. A citogenética estuda o número e a morfologia dos cromossomos, usando técnicas de bandas cromossômicas, que é a citogenética clássica, ou hibridação com sondas marcadas com fluorescência, que é a citogenética molecular. A citogenética tem sido utilizada como ferramenta importante no entendimento da diversidade genética, bem como taxonomia de espécies e afins. Ela também é utilizada nas áreas da medicina, em que o número de malformações congênitas, desvios metabólicos, distúrbios genéticos e outras coisas acontecem muito. E elas são percebidas por causa das alterações em certos cromossomos, que eles podem ter um sinal de doença ou condição genética ou algo do tipo de alguns tipos de câncer. Muitos processos tecnológicos e químicos foram inventados para auxiliar na observação e análise dos cromossomos. Entre esses processos estão a hibridação genômica comparativa comumente usada, que é a CGH, e a hibridação fluorescente in situ, que é o FISH. O FISH é uma técnica que acende os cromossomos usando moléculas fluorescentes para especificar quaisquer anomalias no arranjo cromossômico. Essas anomalias, elas geralmente aparecem com uma cor diferente daquela do cromossomo normal. O CGH, por outro lado, é um método que pode detectar qualquer alteração perturbadora no cromossomo, como em amostras de sítios malignos. E essas amostras dos cromossomos são extraídas de sangue, fluidos amnióticos, biópsia de tumores e medula óssea. Está pronta para ser analisada. O começo do desenvolvimento do cariótipo ocorreu na metade do século XX. Após o entendimento da ação da colchicina e do tratamento hipotônico nas células, foi estabelecida a determinação dos números corretos de cromossomos humanos, que é 46, pela contagem de células somáticas. E com o avanço da tecnologia e das descobertas, foi possível identificar anomalias cromossômicas. E daí que foi descrita, então, em 1959, a primeira trissomia de cromossomos autossômicos, conhecidas como a síndrome de Down. Entre os anos de 1968 e 69, eles identificaram os cromossomos por meio de estudos, nos quais utilizaram corantes com afinidade com o DNA, como a orceína e a giência, que passaram a auxiliar na identificação de cromossomos. Essa coloração só identificava as anomalias cromossômicas numéricas, pois as aberrações estruturais dificilmente podiam ser observadas ou eram impossíveis de serem detectadas. O cariótipo ele pode ser representado nas formas de ideograma ou cariograma. O ideograma ele consiste na representação esquemática do cariótipo, em que são utilizados valores médios na posição de cada centrômero, bem como o tamanho de cada cromossomo no conjunto haploide. Daí é possível, então, obter os valores a partir da medição realizada nos cromossomos de várias células de um indivíduo, ou mesmo de uma espécie. Já o cariograma ele constrói-se a partir de um desenho detalhado de uma metáfase, em que os cromossomos se mostram curados e separados, pois os cromossomos se condensam consideravelmente no período da mitose, o que faz com que nessa fase se tornem visíveis ao microscópio óptico. Posteriormente, todos esses cromossomos eles são recortados e os pares homólogos são emparelhados e numerados, de acordo com a ordem de cada espécie. No cariótipo, os pares de autossomos são numerados de forma crescente em relação ao seu tamanho, de 1 a 22. Os cromossomos sexuais eles são designados pela letra X e Y, e os pares cromossomos são divididos em 7 grupos, que são caracterizados da letra A a G. Foram desenvolvidas técnicas de coloração longitudinal nos cromossomos, que é mais conhecida como bandeamento, e posteriormente técnicas de alta resolução cromossômicas, resultando em um melhor reconhecimento diagnóstico nas alterações cromossômicas. Dentre todas essas técnicas de diagnósticos, os mais específicos, é possível destacar a hibridação in situ fluorescente, que é o FISH, a reação de cadeia da polimerase PCR e as técnicas de bandeamento que tornam possível a visualização de blocos de coloração diferenciados, conhecidas como bandas.
Bom, a citogenética na medicina veterinária é uma área que identifica as características genéticas normais ou anormais em animais. Como muitas anomalias cromossômicas vêm acompanhadas de infertilidade, a área tem significativa importância econômica em algumas espécies de animais, e ela tem sido significativamente melhorada e tem sido utilizada em pequenos e grandes animais. Os estudos experimentais relacionados à síndrome de Klinefelter em humanos, por questões éticas, eram feitos em ratos, mas só conseguiam ser detectadas anomalia quando o animal já estava em óbito, o que dificultava o diagnóstico. Depois de um tempo, eles desenvolveram uma técnica para identificar esses cromossomos, onde se realizava o procedimento sem o animal entrar em óbito. Eles realizavam o exame, então, por meio de biópsia de ponta da cauda dos animais, e logo após isso eles passaram a utilizar amostras de sangue periférico para a cultura de leucócitos, sendo esse último um método menos invasivo. Há mais de 50 anos, os estudos citogenéticos eles começaram a ser desenvolvidos nos gatos domésticos, e avançando as técnicas de cultivo celular para obtenção de amostras cromossômicas. Graças a esses avanços na citogenética veterinária, que foi possível detectar características genéticas na família de Felidae. Na Suécia, eles realizaram um estudo obtido com 10 gatos que apresentavam problemas reprodutivos a partir do esfregaço da mucosa bucal, com o intuito de observar a cromatina nuclear positiva, fator que é observado em indivíduos com 2 cromossomos sexuais X. O esfregaço foi analisado e concluiu-se que 2 gatos apresentaram anomalias cromossômicas, sendo um deles da pelagem Torch-Seychelles. É daí que a gente entra no exame de cariótipo no diagnóstico de anomalias cromossômicas em gatos de pelagem Torch-Seychelles ou cálica. No ano de 49, eles desenvolveram estudos sobre o cromossomo X e Y, denominado de sexo nuclear, a cromatina sexual X e a cromatina sexual Y. São técnicas que podem ser utilizadas em substituição ao cariótipo. A técnica utiliza vários tipos celulares de intérfase, como mucosa oral ou vaginal, sedimento urinário, líquido amniótico, dentre outros. A cromatina sexual X ela é conhecida como corpúsculos de Barr. Aparece em células interfásicas de fêmeas de mamíferos e corresponde a um dos cromossomos X inativado. Citologicamente, apresenta-se como uma massa corada com forma plano-convexa, de aproximadamente 1 micro de diâmetro, aderida à membrana celular. A cromatina sexual do Y também pode ser visualizada em células interfásicas e corresponde à presença de ao menos um cromossomo Y. Exames cariópticos têm sendo largamente utilizados em gatos machos Torch-Shells ou cálico. Esse exame é realizado no microscópio e é utilizada alguma coloração fluorescente, como a quinacrina. Normalmente, para a realização do exame, os laboratórios eles solicitam uma amostra de 5 ml de sangue periférico em seringa previamente heparinizada. O exame é realizado a partir das culturas de linfócito. Em um relato de gato macho Torch-Shells publicado em 2017, o protocolo realizado para a realização do cariótipo foi a transferência de 10 gotas de sangue total em um frasco com um meio de cultura, com algumas substâncias, como a fitohemaglutinina, penicilina, streptomicina e soro de bovino fetal. A amostra ela foi submetida à estufa por 72 horas a 38 graus e com 71 horas e 30 minutos, 0,1 mililitros de colchicina foram adicionados. Posteriormente, foram coradas lâminas em solução de giensa 5% e um tampão de fosfato por 2 minutos para a realização da análise. Vale destacar que nesse estudo, as células analisadas se encontravam em metáfase mitótica, e em 100% das metáfases havia a presença do número diploide de 39 cromossomos, sendo eles 2 cromossomos sexuais X e um cromossomo sexual Y, cariótipo característico da síndrome de Klinefelter. E como conclusão, a gente conclui que os gatos machos domésticos com presença das pelagens Torch-Seychelles ou cálicos que sofreram alterações genéticas têm como consequências normalmente a presença de distúrbios reprodutivos, sendo os únicos animais que apresentam a pelagem como sinal clínico, aparentemente, de uma possível anomalia cromossômica. Na medicina veterinária, a citogenética é uma ferramenta importante, principalmente para a detecção de anomalias ou patogenias. Porém, em felinos ainda é limitada. Portanto, é de grande importância
o estímulo de pesquisadores para que assim eles desenvolvam estudos científicos voltados à genética dessa pelagem presente em gatos machos, pois embora tenha sido descoberta há anos, ainda é pouca conhecida